Provérbios 3. Coloca lá para nós, fazendo favor. Esse é o tema do mês. Feliz é o homem, feliz é quem acha sabedoria. Feliz é aquele que alcança o entendimento. Até aí. Então o tema do mês é sabedoria. Nós precisamos de sabedoria. O mês de setembro nós vamos falar sobre sabedoria. Porque a Bíblia, ela fala muito sobre sabedoria. Ela é recorrente demais esse tema. E é muito importante a gente ser sábio. Mas eu quero falar com você hoje sobre um tipo de sabedoria. Provérbios 11:30. Olha o que diz esse texto, Provérbios 11:30. Pode deixar ele, Davi, aí. Diz assim: o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas sábio é. Olha que interessante. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas sábio é. Vamos orar. Espírito Santo, aplica essa palavra no nosso coração, que o Senhor possa nos dar graça para transmitir ela de uma maneira assertiva, como o Senhor desejou no teu coração, que o Senhor possa nos ajudar hoje aqui. Ó Deus, e que a tua igreja possa sair daqui abençoada em nome de Jesus. Amém e amém. Antes eu quero agradecer a vida de todos aqueles que estão conosco. Deus abençoe sua vida poderosamente. Viu, Edo? Muito obrigado pela tua presença. Isabel, muito obrigado mesmo. Enfim, André, o Rodrigo, fazia tempo que eu não via. É uma honra poder recebê-lo. A Cíntia, graças a Deus, está aí com a gente, né, Cíntia? Que benção. Tantas outras pessoas, o Xuxa também, muito tempo que eu não via. E Xuxa é uma benção, né? Então, enfim, todos, o Marlon, Deus abençoe. Teu irmão que amanhã vai estar, né, indo para um tratamento, Deus abençoe sua vida grandemente, te dê graça lá nesse tratamento, amém? Em nome de Jesus, a Monique, Deus abençoe poderosamente, a irmã do lado dela lá, Deus abençoe. Amém. Irmãos, olha aqui. O senso comum define sabedoria como? No dito popular, a sabedoria é o conhecimento profundo e extenso de várias coisas ou de uma área específica. Isso é o que o senso comum, o dito popular, as pessoas dizem que é sabedoria. Eu, no meu tempo, caminhando, eu cheguei à seguinte conclusão, que sabedoria é isso aqui, ó. Essa aqui é uma conclusão do Michael Robson Martins Bispo, tá bom? Minha. Sabedoria é isso aqui, ó. Sabedoria é a nossa capacidade de usar com assertividade todo o conhecimento que temos. Não adianta eu saber uma coisa e usar na hora errada e no momento errado e para a coisa errada. Então, se eu sei aquilo lá, eu tenho que usar na hora certa, no momento certo, tá? Então, isso aí é a minha definição. Agora, a definição da Bíblia. A Bíblia diz que a sabedoria, ela é mais ou menos assim, ó. Isso aqui é muito conhecido, esse texto. Em Provérbios, então, fala muito sobre esse texto. Diz assim, ó: o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Você quer ser sábio? Tema a Deus. Nem fala para a pessoa que está ao teu lado, você quer ser sábio? Tema a Deus. Por quê? Porque a Bíblia, ela diz muito sobre sabedoria. O tema sabedoria, como eu disse, ele é muito comum na Bíblia, é muito recorrente. Mas por quê? Porque ser sábio é um estilo de vida. Mas a Bíblia também denuncia o oposto, o antagônico a isso, que é a tolice. A Bíblia, ela esconjura quem é tolo, sabe? Olha lá o que diz Salmo 14, 1, olha aí, Salmo 14, 1, vamos lá. Diz o insensato no seu coração, insensato aqui é o tolo, em outra versão diz o tolo em seu coração, não há Deus. Em outra versão diz, Deus não existe. São corruptos e praticam abominação, e já não há quem faça o bem. Então, o que é uma pessoa tola? É uma pessoa tonta, uma pessoa burra. Vamos trazer para o nosso. A Bíblia está dizendo aqui, ó, um insensato. Isso aqui é uma maneira muito polida de chamar o outro de burro. Entende? Você é um insensato. Você está chamando o outro de burro e ele nem sentiu. Então, quando você vê uma pessoa que diz assim, não há Deus, saiba que essa pessoa ela pode ser o que ela for, mas ela é burra.
Entende? Aquele cara, que era um cientista lá, que andava, que não tinha uma doença lá, que andava numa cadeira de roda, que ele só falava, lembra? Ele disse certa vez assim, a religião é o escape para quem tem medo, uma coisa assim, para quem tem medo do escuro. Ele diz isso. Não, Deus é o escape para quem tem medo do escuro. Aí, um pastor, que eu não me lembro também qual foi, colocou lá assim, e o ateísmo é o escape para quem tem medo da luz. Entende? Então, toda vez que você vê alguém, o cara pode ser o que for, o prêmio Nobel em ciência. Se ele diz não a Deus, a palavra de Deus está chamando ele de burro. Entendeu? Porque ser tolo é uma maneira, é um estilo de vida. Então, Provérbios 23, 9 diz assim também. Provérbios 23, 9. Vai lá. Não fale com um tolo, porque ele desprezará a sabedoria das suas palavras. Deixa eu te falar uma coisa, mas tem gente que não adianta você falar. Não adianta, que vai entrar no ouvido e vai sair pelo outro. Todo mundo já falou, o pai e a mãe falou, todo mundo já falou. Eu, durante algum tempo atrás, eu sofria com pessoas assim. Porque eu falava e queria que a pessoa, se eu tivesse um abridor de lata, eu abria a cabeça dela assim, ó, vamos ver aqui se tem que virar algum botão aqui para ver se muda. Mas não era assim. Então hoje, eu fiquei um pouquinho a coisa mais assim, mais tranquilo, porque eu descobri que tem pessoas que não adianta você falar, não vai mudar. Entende? Porque elas não querem mudar. E a Bíblia chama elas de tola. Porque a tolice é um estilo de vida. Deus queira que eu não esteja falando para nenhum tolo aqui hoje. Deus queira que eu não esteja falando para ninguém que tem coisas fechadas na cabeça e que não abre para conselhos preciosos. Deus queira. Agora, o que é fundamental? A Bíblia é tão maravilhosa que a Bíblia diz que a sabedoria, ela faz um convite para a humanidade. A Bíblia diz, olha só, que tem um convite irrecusável. Fala para a pessoa que está do teu lado, tem um convite irrecusável para você. Coloca aí Provérbios 1, 20. Olha lá, a sabedoria. A sabedoria grita nas ruas, nas praças. Ela levanta a sua voz. Pode ir. Ela sobe. Gritando e nos convidando para que a gente possa ser sábio. Vai lá o próximo versículo. Ela diz, deem ouvidos à minha repreensão, eis que derramarei do meu espírito sobre vocês e darei a conhecer as minhas palavras. Tem um convite maravilhoso da sabedoria para mim e para você. Olha aí, preste atenção em algo muito interessante. A sabedoria, ela faz parte da essência de Deus, e ela foi usada por Deus para que Deus fizesse o universo. Olha o que está descrito em Provérbios 8, 22 a 25. Olha o que diz. O Senhor me possuía no início da sua obra, antes das suas obras mais antigas. Fui estabelecida desde a eternidade, desde o princípio, antes do começo da terra. Nasci antes de haver abismos, quando ainda não havia fontes carregadas de água. Olha que coisa maravilhosa, a sabedoria estava presente quando Deus fez todas essas coisas. E a palavra de Deus está nos convidando a ter a mesma essência de Deus, ser sábio. Ser sábio. Preste atenção em algo. Tem alguns aprendizes que eles têm a essência de ser o mestre. Tem um jovem japonês que toca aqui, brasileiro, tido como um dos melhores guitarristas do Brasil, chamado Matheus Assato. Ele é um japonês, tocava na igreja, né? E ele tocou, para você ter uma ideia, ele é tão bom que ele tocou até com um cantor americano chamado Bruno Mars. Ele tocou para esse cara.
E esse japonês, em entrevista, ele diz assim, olha, as minhas primeiras referências, que eu me baseei para me tornar quase igual, foi o Juninho Afran do Oficina G3, que é uma banda cristã. E você vê que ele se baseou naquilo ali, então ele tem um pouco de essência. O que é mais engraçado nessa história é que o Matheus Assato era o guitarrista da igreja que o Carneiro foi embora e congrega lá em Campo Grande. E já vai fazer uns 5 anos que o Carneiro está lá, até hoje ele nunca tocou na igreja. Eu falei, que jeito que vai tocar com o Matheus Assato lá? Mas é algo tão interessante isso, porque o Matheus Assato também já viaja o mundo tocando. Então tem pessoas que falam assim, eu tenho um pouco da essência daquele mestre. Agora você imagina isso aqui, que coisa maravilhosa. Nós temos a oportunidade de ter a essência do maior mestre de todos, que é o Senhor Deus, que criou todas as coisas. Quando a gente se torna sábio, nós nos tornamos parecidos com Deus. Que coisa maravilhosa! Agora, o que é mais perfeito de tudo isso, é que Deus criou a sabedoria, e Ele sabia que o ser humano por si só, ele não se torna sábio. A sabedoria verdadeira, não sabedoria humana, conforme a Bíblia diz, mas a sabedoria celestial. Então, Deus, Ele deixa esse texto maravilhoso aqui, Tiago 1:5. Tiago 1:5. Ponha para nós, olha só que texto maravilhoso. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos com generosidade. Deus não tem miserê em dar sabedoria para os outros. Deus não é munheca a propósito, para nada. Deus é generoso quando a gente pede sabedoria para Ele. Então, e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Então, se você está precisando de sabedoria, peça a Deus. Nós precisamos de muita sabedoria. Nós precisamos de sabedoria para servir a Deus. Precisamos de sabedoria para servir as pessoas. Nós precisamos de sabedoria para honrar o nosso casamento. Nós precisamos de sabedoria para criar os nossos filhos. Tem dia que a Juliana chega para mim e fala assim, o que é que eu faço com essas crianças assim assado? E dentro de mim eu falo assim, eu não sei. Que nem o mestre Shifu lá no Kung Fu Panda, o cara falou assim, você tem que fazer dele, a tartaruga fala para ela, você tem que fazer dele o dragão guerreiro, como que você vai fazer ele? Eu não sei. Quando uma pessoa chega para me atender, a pessoa vai contando o problema dela, e dentro de mim eu vou falando, Deus me dê sabedoria, Deus me dê sabedoria, Deus me dê sabedoria, eu preciso de sabedoria, eu necessito de sabedoria, porque nós precisamos muito de sabedoria, muito. Nós precisamos de sabedoria, e essa aqui é o motivo dessa palavra de hoje. Nós precisamos de sabedoria para ganhar almas para Jesus. O texto de Provérbios 11:30, que é esse texto que nós lemos, que é o texto da nossa mensagem de hoje, ele diz que o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas, sábio é. Preste atenção. Nós somos árvore de vida. E aqui está dizendo que se você serve a Deus, porque você é justo, então o fruto que tem que sair de nós é fruto de vida e não fruto de morte. Algo muito interessante, que isso aqui remete àquele texto de Gálatas, capítulo 5, verso de número 22. Coloca para nós aí, Davi. Gálatas 5, 22 diz assim, mas o fruto do Espírito e é isso aqui que Deus espera de mim e de você, o amor, a paz, a longanimidade, a alegria, que eu esqueci ali, a benignidade, a bondade, a fidelidade, próximo, a mansidão, o domínio próprio, contra essas coisas não há lei. São esse tipo de fruto que as pessoas precisam ver em nós e que elas precisam se alimentar de nós. Deixa eu te dizer uma coisa, 23 anos servindo a Jesus, muitas pessoas já chegaram perto de mim e já falaram assim, eu ando acompanhando vocês, eu tenho observado a sua vida, eu tenho observado a igreja de vocês, muitas pessoas estão famintas, querendo a Cristo, e elas estão de olho, no tipo de fruto que nós estamos oferecendo. Jesus diz, não pode uma árvore boa dar maus frutos, não pode, e não pode uma árvore má dar bons frutos, não pode. Então, você que é justo, você que é servo de Deus, o que deve sair de nós? Conforme está descrito, aquilo que gera vida. Porque todos nós aqui, todos nós,
nós temos a capacidade de trazer vida ou morte para a vida de alguém, tá? Então, se você ainda não descobriu o propósito, foi muito lindo esse relato teu, Edo, né? Que até então você não tinha descobrido o propósito teu, o que Deus queria, e você descobriu, isso é fantástico. Só que essa é uma coisa muito interessante, que essa é uma crise da maioria das pessoas. As pessoas não sabem por que estão aqui. E a Bíblia está dizendo que o nosso propósito é ser uma árvore de vida para outros. Uma árvore de vida, ela alimenta, ela proporciona descanso. A sombra dela faz descanso para as pessoas. Que tipo de árvore nós temos sido? Que tipo de árvore? Por isso, nós precisamos entender que assim como uma árvore oferece descanso para alguém, ou então um alimento para alguém, ela ofereceu ali uma assessoria. Então nós somos assessores das pessoas que chegam perto de nós. E aí a minha pergunta é, como que as pessoas têm saído, quando elas se resvalam em nós, na nossa existência? Como? Por quê? Porque tão logo tem pessoas que vêm, e elas vêm tirar conselho comigo e com você. Elas vêm tirar. Se pessoas chegam lamuriando das suas lutas, você e eu, como árvores, nós falamos para elas, desiste, filho. Tem pessoas que chegam assim, esse negócio de servir a Deus é muito difícil, não sei do que lá, eu vou parar. Depois que eu passei a servir a Deus, que nem há muito tempo atrás, lá para 2005, mais ou menos, 2004, uma moça, nós estávamos tentando trazer ela para Jesus Cristo, a moça falou assim, Maica, eu vou parar com esse negócio, eu vou parar porque, na verdade, depois que eu comecei a frequentar a igreja e ficar firme com Jesus, eu matava um leão por dia, agora é 2, eu mato os 2, no outro dia tem 3, eu mato os 3, no outro dia tem 4, parece que eu não tenho sossego, eu vou parar. Aí ela parou, desistiu, abriu mão. Aí dali a pouco, uns 5, 6 meses, ela falou assim, minha vida está uma paz. Eu falei, você nem queira saber que tipo de paz é essa. É óbvio, porque se eu estou aqui, se eu estou nessa luta aqui, nessa luta, desse lado de cá, Deus está me chamando, vem Mike, vem para cá, vem servir a Deus, vem me servir, vamos caminhar comigo, vem cá, eu tenho vida eterna, mas do outro lado tem o diabo aqui, vem para cá, eu quero você, eu vou te dar muita influência, eu vou te dar muito dinheiro, eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo, vem para cá, e eu fico, Deus ou diabo, Deus ou diabo, Deus ou diabo, se eu vim para cá, Deus, automaticamente a galera daquele lado lá se tornou meu inimigo, o diabo, seus anjos, o sistema, tornaram-se inimigo de mim, entende? É óbvio, o inimigo ele quer levar a gente para o inferno. A propósito, tem muitas igrejas que não estão mais falando do inferno, entende? Agora, se eu então, eu quero isso, deixa eu vir para o lado de cá, e quem que se tornou meu inimigo, hein? Deus se tornou meu inimigo. Por isso eu quero dizer uma coisa para você, está difícil? Você é uma árvore, fique firme, chega lá para a maior peroba na reserva das perobas lá e pergunta para ela, se ela falasse, opa, dona peroba, quantos temporal violento você passou aqui? Quantos? Pergunta para ela, pergunta lá, se ela pudesse falar, foi milhares, mas eu estou firme até hoje, caiu uns galhos aqui, caiu uns lá, irmão, nem que caia uns galhos teu, mas fique firme com Jesus, amém? Nem caiu uns galhos, mas fique firme. E quem vier lamuriando, e vier, eu acho que eu vou desistir, que não sei do que lá, é isso, é aquilo, por favor, seja árvore de vida, insista com as pessoas. Se eu fosse incentivar as pessoas a botar um fim na vida delas, todas as que vieram falar que queria tirar a vida comigo, hoje eu teria um 100 homicídio nas costas. Mais ou menos, daí para mais. Entre as pessoas que atendi gabinete pastoral e clínica psicológica, o tanto de gente que fala, eu quero me matar, se eu não tivesse vida com Deus, ânimo em Deus, eu poderia falar, mata filho, se mata porque você tem que se matar mesmo, porque essa vida é terrível, não é assim, nós estamos aqui, nós estamos sofrendo, mas Deus está com a gente, nós vamos até o fim,
A Bíblia diz que nós já somos mais do que vencedor em Cristo Jesus. Fala para a pessoa que está ao teu lado, a vida está difícil, mas você é um mais do que vencedor em Cristo Jesus. Fala para ela, fica firme até o final. Amém? Você é árvore de vida, irmão. Tem pessoas que vêm, qual é o tipo de conselho que sai da nossa boca? A pessoa chega, eu estou querendo desanimar, meu casamento tem uma desgraça. Eu vou desanimar que eu não quero mais participar dessa miséria, meu casamento está assim, assim, assado. Como se a única miséria fosse teu marido ou tua mulher. Se olhar bem de perto, você também não é uma miséria não, né? O problema só é o outro. É engraçado que eu descobri ao longo de 23 anos mexendo com gente. Tem o lado A, tem o lado B e tem a verdade. O lado A tem um pouquinho tem verdade e tem um pouco de mentira. O lado B tem verdade e tem um pouco de mentira. E tem a verdade verdadeira. É sempre assim. Então, eu nunca me esqueço uma vez que eu estava... agora eu vou escandalizar, hein? Agora eu vou escandalizar. Eu tinha um pecado na minha vida. Eu falei assim, eu vou sair um pouco do eixo. Eu vou sair um pouco do eixo de pastor, essas coisas assim, e vou perguntar para uma psicóloga. Cheguei lá para uma psicóloga. Falei, assim, assim, assado, acontece isso e isso, não estou conseguindo vencer isso, isso e isso. Aí, assessoria. Presta bem atenção com quem você tira assessoria. Presta bem atenção onde você vai fazer teu ninho. Que tipo de árvore você está fazendo teu ninho. Se é árvore de vida ou se é árvore de morte. Aí, de repente, ela falou assim, nossa, Maico, mas eu não sei por que você está sofrendo tanto. Porque isso aí é tão comum. É tão comum, não tem por que você sofrer, só continua. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, que horrível. Eu zarpei fora. Eu falei assim, porque se eu seguir esse conselheiro, daqui a pouco eu vou estar abraçado com o capeta lá no inferno. Entendeu? Árvore de morte. Árvore de morte. Porque muitas vezes a gente não mede quem tem. Tem pessoas que falam, mas a vida delas não fala. Você tem que ver se a vida da pessoa que está falando, está falando. Se a vida fala. Porque falar, qualquer um fala. Até papagaio fala. Não é verdade? Outro dia eu vi na internet um papagaio imitando uma moto estranha. Gente do céu, eu achei muito engraçado aquilo. Qual é o fruto que sai da nossa boca? Qual é o fruto que sai da nossa vida? Tudo isso exige sabedoria. Se tiver sabedoria incutida nas minhas ações, nas minhas palavras, então tão logo eu serei uma árvore de vida. Caso contrário, se eu tiver falta de sabedoria, eu vou ser uma árvore de morte. E aí pode ser que alguém chegue, depois de eu aconselhar alguém, aí um homem de Deus chega e fala como os jovens falaram lá, aqueles moços do profeta Eliseu falaram, a morte na panela, porque comeram erva venenosa. O meu avô, o Vozé, conta uma história muito interessante. Lá para 1940 e não sei quanto, escuta essa aí, neguinho, antes de você sair. Ô, neguinho, escuta essa história, não vai me sair para lá não. Fica aqui agora, rapaz. Lá para ele tinha 6 anos. 1948, mais ou menos. Eles chegaram de Minas Gerais. Eles vieram de lá quando ele tinha 6, 8 anos. Aí vieram ali para o norte do Paraná, estava derrubando aquelas coisas para Santa Fé. Aí desceram para uma cidade aqui perto de Camorão, ali num sítio ali chamado Corumbataí. Corumbataí do Sul. Já ouviram falar dessa cidade? Aí ali, o que chegou lá? Aí chegaram lá, a minha bisavó, tinha os filhos dela, tudo pequenininho, tudo pequeno, 6, 7 anos, 4 anos, 5 anos, aquela coisa, uma escadinha, como era antigamente. Aí, de repente, as criancinhas foram no mato brincar lá, já era tudo mato, eles estavam derrubando, eles comeram uma erva venenosa. Comeram uma erva, as criancinhas. Diz que veio aquela renca, o pai do Dimura, diz que veio aquela renca, tudo com dor, ai mãe, ai. Aí minha avó era uma véia experiente, sabe aquelas véionas véia experiente? Aí ela foi lá, pegou, a minha bisavó na verdade, a avó Raimunda, foi lá, pegou leite, segundo o relato do meu avô, pegou leite de vaca, xep, numa jarra, foi lá no chiqueirão de porco, onde os porcos dormiam, pegou umas conchadas de barro, daqueles barro bem fedido, colocou no meio daquele leite, foi no telhado da casa e tirou uns picumã. Quem sabe o que é picumã aqui? Sabe o que é picumã?
Aí eu fico vendo a geração Z e a outra geração, assim, o que é picumã? É um avião? Não. Sabe o que é picumã? É aquelas teias de aranha, aquelas poeira que fica grudado no teto, assim, que fica assim, ó, pendurado, parecendo um cacho de uva. Ela pegou aquilo lá, jogou dentro daquela coisa, bateu e na goela dos moleques. Tudo. Diz que na hora que ela bateu no estômago dos moleques, aquela mistura louca de barro de chiqueirão de porco com leite e picumã, diz que os moleques fez ué! E saiu por cima e por baixo, desculpa palavrear. Saiu, de um lado e do outro. Diz que os moleques vomitou tudo aqui lá, as meninas vomitou tudo e viveram. Porque a erva era erva de morte. A minha bisavó fez uma lavagem estomacal. Deixa eu te fazer uma boa aí, tá? Quando você estiver passando mal do estômago, alguma coisa, chiqueirão de porco, alguma coisa. Escuta bem, a grande pergunta é, e as pessoas que comem do nosso fruto, da nossa vida? Será que Deus precisa fazer, não lavagem estomacal, mas lavagem na mente? Entendeu? Porque faltou sabedoria. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. Você é uma árvore de vida. Quem passar por você tem que descansar, você tem que ser sombra, eu tenho que ser sombra. Sabe? Quando a gente chegar, a pessoa estiver faminta, a gente tem que gerar vida, ânimo para a pessoa. Agora, a outra parte do versículo é, quem ganha a alma, sábio é. Sábio é. Olha só, eu creio que eu não estou falando para pessoas para pessoas que são árvores de morte, não, mas eu estou falando para um bosque inteiro de árvores de vida aqui, amém? Em nome de Jesus. Fala para a pessoa que está do lado, você é uma árvore de vida. Aleluia. Quem ganha uma alma sábio é. Eu gostaria de fazer essa reflexão com você, embora esse texto não está no contexto de evangelismo. Mas eu quero dizer para você o seguinte, que Deus conta com você para a obra de evangelizar essa cidade, essa nação e as nações. Poucas pessoas concordaram. Vou falar de novo para você, dar um amém bem bruto, tá? Deus conta com você para evangelizar essa cidade, a nação e as nações. Glória a Deus. Nessa colheita de almas, Deus conta comigo e com você para ganhar pessoas para o Senhor. Preste atenção em algo. É claro que isso é uma obra em conjunto com o Espírito Santo. Em 1 Coríntios capítulo 12, põe aí para mim. 1 Coríntios 12, verso número 3. 1 Coríntios 12, 3. Por isso que quero que entenda que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Eu quero aplaudir você hoje aqui, sabe por quê? Porque se você está aqui, você acha que você veio porque, eu vou lá na igreja, não. Você veio porque você atendeu um convite do Espírito Santo. Se você veio glorificar o nome de Jesus aqui, você é fruto de uma obra do Espírito Santo. Então aplauda essa pessoa que está do teu lado aí. Aplauda ela. Quero aplaudir você que veio. Aplaudir essa igreja maravilhosa. Olha, essa mensagem, esse aqui de ganhar almas, isso aqui é a identidade da nossa igreja. Essa igreja sempre foi comprometida em sair fora das quatro paredes e trazer pessoas que precisam de ouvir a palavra. E dar a chance delas mudar a vida delas. Essa sempre foi a identidade dessa igreja. Agora, eu quero te dizer que para você convencer alguém que servir a Deus não é só se basear em rituais. Rituais. Eu vou fazer tal coisa que daí Deus vai me ouvir, e aí eu vou fazer tal coisa que Deus vai me ouvir. Mas você entender, você convencer pessoas que servir a Deus é um relacionamento muito pessoal, muito íntimo, muito próximo, isso aí vai exigir sabedoria de mim e de você. Por isso, essa é uma tarefa que a gente só consegue exercer se tiver sabedoria. Sabedoria. Eu quero dizer uma coisa para você assim, se você pegar, preste atenção nisso, você vai ver que cada um de nós aqui temos influência sobre pessoas. Se você pegar um lençol, colocar na tua cabeça, pegar uma fita, amarrar aqui, e pegar um cajado assim, sabe?
Aí você sai assim, e você sobe em cima de uma coisa assim, e fala assim, eu sou o Cristo. E se você ficar insistindo nisso aí, você pode ficar tranquilo, que dali um tempo vai ter umas 12 pessoas te seguindo. Vai ter. Teu poder de influência. Isso aí é... Tá tirando foto, né? Não me faça figurinha, viu? Se for figurinha, eu vou te excluir do hall de membro da igreja. Chega dessas malditas figurinhas, que já tem um monte delas aí. Ó, a gente tem o poder de influenciar pessoas a mudar de time. O Tico, o genro do Graia, ele me amaldiçoou até hoje, porque eu converti ele do Corinthians para o São Paulo, quando eu era criança. Ele era corintiano. Eu falei para ele, Tico, para de torcer para essa miséria desse time, rapaz. Eu te dou uma camiseta do São Paulo. Ele falou, então me dá. Eu falei, aqui. Tirei a camiseta que eu estava, dei para ele. Falei, aí, agora você é São Paulino. Aí, de atrás, o São Paulo, há um tempo atrás, uns 3, 4 anos atrás, o São Paulo não cai para a segunda divisão. Ele falou, a culpa é sua. Eu convenci ele a torcer para o São Paulo. Eu fiz uma boa ação na vida dele. A gente influencia as pessoas, muitas vezes, aquela boa menina a namorar com aquele bom rapaz. Aquele bom rapaz a namorar com aquela boa menina. Olha, você daria certo, vocês dois, não sei o que. De repente eles vão lá e se casam. A gente influencia pessoas a abrir negócio com a gente. A gente influencia pessoas para tantas outras coisas. E tudo isso está incutido no meio dessas ações, sabedoria. Agora, todas essas facetas que eu disse aqui, a torcer para time, a escolher um cônjuge, a influenciar pessoas, a fazer exercício físico, tudo isso é tudo maravilhoso, tudo isso é legítimo, tudo isso é bacana, mas tudo isso é coisa terrena. Quando a gente usa a nossa sabedoria para convencer alguém a se aproximar de Jesus, nós estamos usando a sabedoria para uma coisa que é eterna. E isso é muito grande. Isso é muito grande. Então, eu quero dizer para você assim, olha o que está descrito, aquele que ganha, deixa o texto para mim de Provérbios 30, 11, 30. Aquele que ganha uma alma, sábio é. Isso aqui está demonstrando o nosso fruto, gente. Isso está demonstrando a nossa capacidade de usar essa sabedoria. Então, primeiro a gente ganha a confiança da pessoa e depois a gente fala de Jesus Cristo para ela. É muito difícil ganhar uma pessoa logo de cara. Os evangelismos são bons, mas pesquisas dizem que o resultado deles é muito pequeno. Porque você chega e pega a pessoa de supetão, a pessoa tem que estar numa vida muito terrível para ela aceitar logo de cara. Agora, quando você ganha a pessoa para você, e de repente você ganha a confiança dela, e de repente você vai estar mais perto de ganhar ela para Jesus. Então, nós temos estratégias aqui para ganhar almas, nós temos as células no nome de Jesus Cristo de Nazaré, que esse ano vão se multiplicar. Nós temos as casas de paz, que é uma excelente estratégia para trazer alguém para Jesus. Nós temos cultos, nós temos visitas, nós temos encontro com Deus, nós temos, tudo isso é muito poderoso, mas nenhum deles é mais poderoso do que a gente pedir a Deus sabedoria para ganhar aquela pessoa que só Deus sabe como chegar no coração dela. Tem pessoas que eu não consigo falar, que eu não consigo acessar o coração dela, mas você consegue. E muitas vezes a gente não fala e não ganha alguém para Jesus por causa de uma questão só. O medo de ter a nossa mensagem rejeitada. Você propõe para a pessoa e a pessoa diz, não quero, não dá. Não é porque eu nasci nessa religião, vou morrer nessa religião e essa religião. A pessoa entende como religião e não é religião. É relacionamento, um relacionamento mais próximo. Quando a gente convida a pessoa, a gente está convidando ela a ter um relacionamento mais próximo com Jesus. E aí, muitas vezes esse não nos trava. E eu quero contar uma experiência pessoal. Eu já estou caminhando para o final. Lá para 2019, por aí, 2018, terça-feira agora vai fazer um mês que eu perdi um tio meu, que ajudou a me criar. Ele trabalhava no banco, eu nunca vou me esquecer. Mandava algumas coisas lá em casa, alguns mantimentos, algumas coisas. Sempre fez de tudo pelos sobrinhos. E em 2019 ele ficou enfermo. Então lá em Umuarama, lá na enfermaria de Umuarama, ele estava lá e eu falei, rapaz do céu. E eu vim orando pela salvação desse tio há muito tempo.
meu querido tio Osmar. E eu cheguei e disse para ele assim: tio, você, gostaria de aceitar Jesus, tudo mais, em 2019 isso, 2018, mais ou menos nessa época aí. E quando eu lancei isso, ele me rejeitou. Ele não me rejeitou, rejeitou a mensagem. De uma, não assim, não brusco, mas de uma maneira sucinta, ele tirou o corpo. Ele saiu fora. E aí criou um bloqueio. E aí toda vez que eu ia falar, assim, é como se estivesse arrancando um sapo daqui de dentro da minha boca, com as garras assim, ó. E aí, quando foi em junho agora, ele caiu enfermo, com problema no coração e problema no pulmão. E aí, eu ia lá, orava por ele, ele aceitava a oração, pedia para Deus curar ele. Ô filho, ora aí pelo tio, que o tio está precisando. Orava, tudo mais, ele deitado na cama, aquele homão de 1,93 m, grande, e eu metia a mão na cabeça dele e orava. Aí, na semana foi dele morrer, lá pela quarta-feira por aí, eu comecei a sentir no meu espírito uma direção para mim ir lá e fazer o apelo para ele. Sabe aquela voz interna dizendo assim, vai, faz o apelo para o teu tio. Aí eu fui lá, na quarta-feira, fiquei do lado da cama, orei por ele. Na hora que eu fui fazer, a miséria do sapo apareceu de novo na garganta. E aí, ô tio, você está bem? Em vez de falar, e não falei. Aí, passou quinta, passou sexta, eu voltei lá, e veio aquela voz de novo. Aí na sexta eu falei para o João, na quinta eu falei para o João, pro pastor João, falei para ele, ô João, vai lá, cara, você e o custódio, e faz um apelo para o meu tio. Eu tentei terceirizar a obra. Falei, cara, eu vou arrendar essa alma aí para o João. Já ganhou tanto, vai ganhar mais uma. E não deu tempo. E aí na sexta-feira, eu fui de noite lá, e cheguei lá e falei, tio, eu queria orar com você de novo. Aí eu falei, agora eu vou fazer esse apelo. Se ele aceitar bem, se não aceitar, o problema é dele. Quem vai para o inferno é ele. Entendeu? Não, dentro de mim eu pensei. Eu falei, o cara quer mais o quê? Eu estou orando, já orei a vida inteira, 23 anos. Então eu vou fazer, se eu receber um não, que se lasque. Sabe? Aí de repente eu sentei, orei por ele. Aí de repente veio minha tia, ela falou, tia, dá uma licencinha para mim que eu preciso falar um negócio para o tio aqui. Aí ela veio, ele coisou. Falei, tio, deixa eu fazer uma pergunta para você. Em algum momento da tua vida você já aceitou a Cristo? Ele falou, não que eu me lembre. Eu falei, e você não gostaria de fazer isso agora, não? É um momento bem propício, e é mais fácil do que você acha que é. É você sair da boleia da tua vida e deixar Jesus entrar e tomar conta da sua vida. Aí ele falou assim, sim, eu gostaria de fazer, gostaria de entregar minha vida a Jesus. Aí naquele momento eu orei com ele, sabe aquela oração que a gente faz, Senhor Jesus, na tua mão, entrego minha vida, assim, assado, me arrependo dos meus pecados, te reconheço como meu Senhor e Salvador. 12 horas depois ele morre. 12 horas depois ele morre. Ele foi salvo no 123 da prorrogação, no minuto 123. Um homem de 70 anos, 71, mãe? 71 anos, foi salvo na prorrogação. A pergunta é, por que Deus levou ele depois de ter aceitado a Cristo? Sabe por quê? Por causa da oração da família, a oração das pessoas que servem a Deus. Aquela pessoa que você ora por ela, que você considera que ela é difícil, ela está pega, ela já está fisgada. Ela pode até longe lá, pode até ir longe lá, mas se você estiver orando, Deus vai te dar graça e sabedoria para no momento certo fazer o apelo e ganhar aquela alma para o Senhor Jesus Cristo. Por causa da tua oração, da oração de um justo, de um servo de Deus. Então, eu quero dizer para você que nós precisamos de ter sabedoria de Deus, porque preste bem atenção, a gente tem pessoas na nossa vida que a gente ama e que a gente não quer que vá para o inferno. Eu quero trazer um panorama do inferno aqui para você, eu quero encorajar você a perder o medo de pregar para as pessoas, porque o diabo colocou um sofisma assim, na mente do brasileiro, política, futebol e religião, não se discute. E nessa aí ele tem levado muita gente para o inferno. Entendeu? Muita. Então presta atenção aqui. Você tem pessoas que você ama que ainda não estão servindo a Jesus Cristo? Então eu vou te mostrar um pouquinho o que é o inferno. É um lugar de densas trevas. É um lugar de escuridão. Ai, Maico, mas eu gosto de lugar escuro. Eu gosto de dormir com a luz apagada.
E lá em casa, que eu gosto de dormir com a luz acesa e a Juliana com a luz apagada. Pensa numa guerra. Eu me sinto seguro com a luz acesa. Os pastores que viajam comigo aí, eles ficam doidos, que eu quero dormir com a luz acesa e eles querem dormir com a luz apagada. Você lembra, né, Rafael? Fica quieto, né? Lá nos índios, irmão, é que fica feio contar. Eu não vou contar, não. Não deve contar. E eu gosto de dormir com a luz apagada. Tá bom. Mas dali a pouco, você sabe que lá pelas 6 horas da manhã, 6:30, o sol vai raiar. Vai ter luz. Você imagina você ir para um lugar, a pessoa que você ama ir para um lugar que nunca mais, você vai conseguir enxergar luz? Nunca mais. Lugar de densas trevas. Outra coisa no inferno, lugar de sofrimento inimaginável. Ah, Mike, eu sofro a vida assim, assim, assado. Agora imagina o cara caindo no inferno. Sofrimento inimaginável. Nunca nessa vida você tem um sofrimento igual lá. Outro, dor que nunca se alivia. Uma dor que não passa. Aquele tempo. Passa um tempo, vamos passar uma dor aqui que vai passar um remédio. Não, lá não tem. E o detalhe, não é uma dor que vai durar 1 ano, que vai durar 2, que vai durar 1 década, que vai durar 50 anos. É uma dor que vai durar toda a eternidade. Toda a eternidade, gente, isso às vezes a gente não tem noção disso. A gente acha que não, vai passar, a gente vai cair lá e vai sair. Não! Então eu quero incentivar você a pregar a palavra para as pessoas que você ama, porque isso aqui, livrar as pessoas de lá, tem que ser maior do que o nosso medo de tomar um não. Sabia? Tem que ser maior. Olha lá, um lugar de ser atormentado pelos demônios. Um lugar de ver o diabo todo dia. Você já parou para você pensar, irmão? Você vê o diabo todo dia. Você levanta, na verdade, nem levanta, não vai dormir, sendo queimado, atormentado, espetado, e por aí vai, queimado, verme comendo, todo momento, sendo atormentado pelo diabo, todo dia, vê o diabo. Eu lembro uma vez, num acampamento de jovens, a menina ficou endemoniada, de repente a gente expulsava o demônio dela lá. De repente ela falava assim: olha lá, mãe, que ele está vindo, o cara lá, ele está com a cara de cavalo, ele está vindo. De repente a mulher, não é mais ela que está aqui, não sei do que lá. E a gente já expulsava em nome de Jesus, o demônio já saía. Agora você imagina, não ter o nome de Jesus num lugar desse, não clamar mais, não ter como clamar, não surtir mais efeito. As pessoas podem até clamar, mas lá não vai surtir mais efeito. Eu quero encorajar você a falar de Jesus para as pessoas que você ama, porque livrar essas pessoas de lá tem que ser um desejo maior do que o nosso medo de levar, não. Claro que pedir a Deus sabedoria para ganhar uma alma, não é a ferro e fogo, mas você não pode fingir demência com isso aqui. Em lugar de grito e dor e de desespero. Um grito de desespero mais ou menos igual aquela lutadora agora nas Olimpíadas, uma lutadora de judô, japonesa, campeã, que perdeu. E ela ficou gritando, gritos de desespero. Alguém viu isso aí? Só eu que vi. Ela ficou dando cada grito de desespero, os gritos do inferno é mais ou menos aquilo ali para pior. Entende? Então, para livrar as pessoas que a gente ama, a gente precisa pedir sabedoria a Deus. O nosso desejo de livrar elas de lá tem que ser maior do que o nosso medo de tomar um não. Por quê? Por incrível que pareça, nós precisamos de sabedoria para trazer as pessoas para uma coisa que é óbvia, mas muitas vezes as pessoas não aceitam uma coisa que é óbvia, porque veja bem o panorama do céu. O céu é o oposto de tudo do inferno. O céu é um lugar onde tudo é muito mais lindo do que aquilo que nós já vimos. Pensa numa coisa linda, irmão. É o céu. Eu fui há muito tempo atrás, em 2016, num lugar chamado Alter do Chão, lá no Pará. Pensa num lugar lindo. E o céu é muito mais lindo que aquilo lá. Entende? Foi o lugar mais bonito que eu já fui na minha vida. A gente precisa convencer as pessoas a vir, a passar para servir a Jesus, para ir para o céu. Outra coisa, no céu é lugar de ver a Deus todos os dias.
Já parou para você pensar, irmão, que coisa maravilhosa, você acorda, está Jesus lá. Você olha para o lado, está Deus Pai, a face dele brilhando na cidade. Tem anjos, aí de repente você vê lá e fala, ô Davi, é você rapaz, falei muito bem de você lá na terra. No céu é lugar onde não tem choro e nem sofrimento. A Bíblia diz que lá nós não vamos chorar, porque Ele vai enxugar dos nossos rostos todas as nossas lágrimas. Você quer chorar, chora aqui, porque lá no céu você não vai precisar chorar mais. Lá não vai precisar chorar. Lá é um lugar de luz, que não tem trevas. É um lugar que a luz do próprio Deus ilumina. Você lembra quando a gente estudava de noite e de repente acabava a luz? Aí o pessoal fazia, e muita gente, porque queria matar a aula. Aí de repente, quando voltava a luz, o pessoal, ei! O pessoal celebra a luz. Celebra a luz. Maico, a luz é uma coisa comum, então vai para o meio dos índios lá e fica sem luz, sem energia elétrica, para você ver. Como que faz falta? Vai lá, não é verdade os meninos aí? Como que faz falta? Muita falta. Principalmente você está num lugar daquele lá que você pode pisar numa serpente, alguma coisa. Entende? Lá tem luz sempre. Lá no céu, as ruas são de ouro. Lá no céu, os muros são de pedras preciosas. Lá no céu, nós vamos cantar junto com os anjos. E vai ser cântico de alegria. E brados de júbilo de alegria. Por isso você tem que convidar alguém para servir Jesus Cristo, para ir para esse lugar. A alegria de poder trazer alguém para servir Jesus tem que ser maior do que o nosso medo de levar um não. E por último, nós vamos estar para todo sempre, do lado de Jesus, para todo sempre. Por isso que eu digo que você e eu, nós precisamos de sabedoria para convencer as pessoas. De ser um instrumento de Deus, uma árvore de vida. Eu quero que você fique de pé, já falei demais para o meu tamanho. Eu quero orar com você. O Ministério de Louvor, faz favor. Tocar aquela música que nós cantamos. Você que quer ser esse instrumento, que quer sabedoria do alto. Talvez tem pessoas difíceis. Eu vou confessar um pecado aqui para você. Teve uma época que eu até parei de orar pelos meus tios. Falei, não vou orar mais não. A gente ora, mas não vê resultado nenhum. Eu titubeei. Mas eu vi a misericórdia e a graça de Deus. A graça de Deus sustentando. E eu não tenho dúvida que foi salvo. Eu não tenho dúvida. É coincidência o cara morrer 12 horas depois de ter aceitado a Cristo? Numa vida de 71 anos? Se você acha que isso é coincidência, então a gente precisa reavaliar algumas coisas. Não é. Isso é graça de Deus. É graça. Você que quer ser um instrumento, você que quer ser munido de sabedoria, sai do seu lugar, vem aqui, nós vamos estar orando, enquanto canta esse louvor. Os pastores, põe as mãos, comissiona. Eu estou vendo a Rosinha ali. Ô Rosinha, está tudo bem com o Gabriel? Está tudo bem com ele? Glória a Deus. Fiquei sabendo que era pneumonia silenciosa. Foi livramento de Deus, tá, Rosinha? Eu estou atendendo gente que perdeu filho pequeno por causa de pneumonia silenciosa. Deus colocou a mão. Mas um motivo para você celebrar, e fala para ele ficar firme. Em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe o nosso pequeno Gabriel. Você quer ser um instrumento para anunciar a palavra. Tem pessoas que você conhece, que você ama, que você gostaria que não fosse para o inferno. Peça sabedoria a Deus agora para ver como que você vai ganhar essa pessoa para o Senhor. Peça. Quero encorajar você a liderar a célula, fazer casa de paz. Eu fiz casa de paz com meu pai, uma época, e eu confesso que eu também não estava muito animado, não. Sempre quando eu fazia, irmão Vardo, o convite, ele sempre, uma hora eu vou, uma hora eu vou ficar firme. Eu falei, vixe, aquela mesma ladainha de sempre. Dali a pouco, um dia, ele falou, e aí, como é que faz para batizar?
Eu falei, vamos fazer a classe de batismo. Ele falou, rapaz, eu já acompanho o evangelho faz 40 anos. Você acha que eu preciso fazer classe de batismo? Eu sei o que eu quero é batizar, eu quero é Jesus. Eu declaro isso acontecendo na sua vida e na sua família também. Eu declaro os teus que você tanto orou, Ele chegando para você e falando assim, eu quero. Deus vai te usar. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Vai orando, vai orando. Você que não veio aqui, você está no banco, vai orando, vai falando, Deus, eu quero ser esse instrumento. Transforma-me conforme. Dá um pouco mais de retorno aqui para nós, filho. No microfone da Juliana. E enche-me até que em mim se ache só ti. Uau. E então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora ou em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me. Sabedoria, sabedoria para ser um instrumento nas mãos do Senhor. Quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me. Põe a mão no teu coração, vamos orar. Senhor, no nome de Jesus, ó Pai, eu estou diante aqui, ó Deus, de um bosque inteiro de árvores de vida, ó Deus, e justamente para oferecer e ofertar o fruto que as pessoas necessitam, que Tuneiras necessita, que a cidade necessita, que a nação necessita, que as nações necessitam. Nós precisamos que o Senhor, ó Deus, gere em nós, plante em nós, dê para nós sabedoria, ó Pai, sabedoria para muitas vezes não ir com muita sede ao pote, sabedoria, meu Pai, para muitas vezes ser maleável, no sentido de ser flexível, não nos nossos valores, mas nos nossos métodos. Ó Deus, sabedoria para discernir quando o Espírito Santo do Senhor nos dá o time de ir e falar com aquela pessoa. Sabedoria quando formos questionados, mas a maior sabedoria de todo, de viver uma vida coerente com aquilo que nós falamos, ó Pai. Ó Deus, uma vida de testemunho. Espírito Santo de Deus, levanta aqui, ó Deus, um exército de instrumentos nas tuas mãos, ó Pai, que vão alcançar. O Espírito Santo me traz ao coração que tem pessoas falando assim, mas fulano de tal é muito duro, fulano de tal é muito duro. O Espírito Santo manda te dizer, não tem nada desconhecido para aquele que nos criou. Deus sabe acessar o coração daquela pessoa. Deus sabe. Apenas se propõe a orar, e ora pedindo sabedoria, ora por ela, pedindo a salvação dela, e age. De vez em quando você dá uma alfinetada, num bom sentido, dá uma, sabe, pá, manda um sinal de fumaça, e dali a pouco você vai orando e Deus vai agindo no coração daquela pessoa. Por isso, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, seja um instrumento sábio, no nome de Jesus, um instrumento sábio. Vamos cantar como um farol que brilha à noite, no nome de Jesus. Cante. Usa-me
Usa-me, Senhor. Usa-me, sonda-me, sonda-me, Quebranta-me, Senhor. transforma-me, Soma-me mais de ti. Mais, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me de ti. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Oh, e usa-me, Senhor. Deus traz no meu coração, e eu encerro aqui com isso. Deus me fez lembrar de um homem que pregava lá no Himalaia para uma aldeia, e ele apareceu falando assim: olha, esse é o livro de Deus, esse é o livro de Deus. E ele foi no meio de um povo que não sabia de nada sobre Deus. Aí dali a pouco alguém falou assim: olha, há muito tempo atrás, quando a gente era criança, a gente ouvia os nossos pais dizer que um dia apareceria alguém aqui dizendo sobre o livro de Deus, e que era para a gente ouvir tudo o que estava descrito neste livro, o que estava descrito. E aquele homem foi a resposta para aquela aldeia e teve um grande avivamento. Deus manda dizer para você, para vocês, igreja de Tuneiras, que vocês serão a resposta da oração de muitas pessoas que estão gemendo, clamando, pedindo uma direção e uma esperança. Vocês serão essa resposta através da palavra de Deus. Guarda isso, fica com isso, amém? Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, as eternas consolações do Espírito Santo seja com a sua vida hoje, amanhã e eternamente. Vai na graça e na paz, tenha uma semana de vitória. Deus abençoe vocês, Deus abençoe, Deus abençoe. Vão na graça, vão na paz, aleluia. Maravilhosa graça.